A arte de bem remendar é uma bela arte. A arte de bem perguntar vem todas as semanas do nosso Inbox to Box. Vamos à pergunta da semana, que esta semana parece que calhou aqui que nem uma luva. Reta final do campeonato. Quem tem calendários mais acessíveis e quem está melhor? Perguntou o Fábio, embora o Fábio tenha dado um erro grave de português, mas nós corrigimos aqui no Inbox to Box e é só para nos metermos com ele, porque ele vai voltar a ver a pergunta e vai ver o que é que lá escreveu. Vamos então à reta final do campeonato. Temos aqui os nossos quadros para ver. Vamos ver aqui a ordem em que eles estão. Vamos começar pelo Benfica, porque joga primeiro. Vai abrir este ciclo, tem mais um jogo. Portanto, o Benfica vai a Barcelos, recebe o Farense, vai ao Dragão, recebe o Aroca, vai a Guimarães, recebe o Aves, vai à Moreira, recebe o Sporting na penúltima jornada e fecha na Pedreira. Atenção, aqui só estão os jogos da Liga, ok? Portanto, sim, isto é, de agora até ao fim não para mais para o campeonato. Há aqui ainda um jogo para o Benfica e para o Sporting pelo meio pela taça, mas nestes são os jogos da Liga. E neste também está um jogo a mais para o Benfica, não é? Este é o jogo a mais do Benfica, que é o acerto do calendário. Do ponto de vista do grau de dificuldade, tendo em conta que o Benfica tem que jogar no Dragão, tem que jogar em Guimarães e tem que receber o Sporting e fechar em Braga, Nuno, este calendário dos ainda quatro... tem uma saída à Moreira, ao Estoril também. Sim, que também não é uma saída fácil. já lá vamos, até porque o Porto vem este fim de semana à Moreira e às vezes fim de semana joga ao Porto lá. Faz vento no António Coimbra da Mota, não é? Faz vento, não é? Mas, olhando para este calendário, Nuno, concordas que o Benfica tem um grau de dificuldade maior no calendário? Sim, olhando na teoria, e depois vamos ver com certeza vamos ver todos os outros quadros do Sporting e do Porto, parece-me que o Benfica teoricamente tem um calendário mais difícil. Tendo em conta os terrenos onde tem que ir, não é? Para as deslocações, que também na teoria são normalmente os jogos mais difíceis fora de casa, até porque em casa o Benfica, à exceção de receber o Sporting, tem o Aroca, o Farense e o AVS. E, portanto, são jogos mais acessíveis, na minha opinião. Os jogos fora são de uma dificuldade média-alta. Vitória... Eu diria alta. Começa já... Estás forte. Estou fortíssimo. Estou forte, média-alta. Ribeiro, é média-alta ou é altíssima? Finaliza em Braga, não é? Finaliza em Braga, e o Braga e vocês... E eu também estou de acordo convosco que neste momento é uma corrida a dois, apesar de Bruno Lage ter incluído também o Braga e o Porto nesta luta. Eu diria que se calhar... Só que a questão aqui é assim, se fosse só um líder... É de incluir o Porto e o Braga... Na luta, naquilo não são que será... espectadores, como dizia o Ribeiro, sim, não é? na luta, mas naquilo que será provavelmente também o que estas duas equipas, Porto e Braga, podem interferir na discussão do título. Vou-te dizer uma coisa. Em relação a Benfica e Sporting, não é? Tira o Sporting. Imagina que é o Benfica que está à frente, tendo em conta que tem que ir ao Dragão e depois receber o Sporting, certo, tens aí dois jogos onde de facto efetivamente podes perder 6 pontos. E aí portanto, o Porto podia ainda pode sonhar. Interferir. Agora, a questão aqui é que existe o Sporting com o mesmo número de pontos. Portanto, eu acho que para o o Porto Porto ganhar 9 pontos a ambos os candidatos... Sim. Sim. Nós já vimos tudo, já falamos, mas eu acho sempre sobre isso noutros mais programas também. É muito mais, Vamos muito ao mais Ribeiro. Complicado para só para ver se ele concorda contigo. chegarem-se ainda a posição que lhes dê acesso ainda a serem campeões. O Ribeiro já deve ter ido para a tropa. O Ribeiro já estava a fazer ensaio geral. A questão é, concordas com o Nuno que são só saídas de dificuldade média-alta ou que são de dificuldade altíssima? Uma ida ao Dragão, uma ida a Guimarães e uma ida a Braga. Eu acho que é tão alta que o ar é rarefeito. Mas ele é que estava cheio de confiança. O Nuno está com muita confiança. Está com uma confiança tremenda. Pá. Não, é porque, reparem, se o Benfica pudesse escolher as saídas até ao final do campeonato, não creio que escolhesse. Bom, quer então ir ao Dragão, a Guimarães, ao Estoril e a Braga. Não é tarefa simples. Uma coisa é indiscutível. Se o Benfica for campeão, é porque foi realmente muito bom, porque este calendário... E só estou a falar dos jogos fora, porque mesmo os jogos em casa, a penúltima jornada, claro, com o Sporting... Sim. E, portanto, é um calendário do calendário entre o Benfica e o Sporting. Eu acho que o calendário do Benfica é muito mais difícil do que o do Sporting até ao final do campeonato. Mas isto é... Não sei se já ouviram esta expressão, mas isto é jogo a jogo. Vamos ver se o Benfica ganhar no Dragão, ganha mesmo do ponto de vista anímico uma embalagem extraordinária. Se o Benfica perder no Dragão ou não ganhar, eu acho que aí, porque até lá não acredito que o Sporting perca pontos, isso pode ser
pode fazer toda a diferença. Sobre esse As jogo equipas falaremos estão- para a semana. O quê? Sobre esse jogo do Dragão e do Benfica e da deslocação do Benfica ao Dragão, para a semana é prato único neste futebol em momento. E o que é que o Nuno Gomes resolveu fazer na antevisão de um Porto-Benfica? Ir pela FIFA para fora e não estar presente no programa. Portanto, ele escolheu uma data. Ele Cara sabe, dele. ele sabe. Ela sabe que não sou eu que escolho, mas pronto. Ela acabou de dizer, ele escolheu, não foi. Barbosa, Foi escolhido. o Ribeiro estava ali a dizer que o calendário do Benfica em relação ao do Sporting é mais fácil. Vamos olhar para o calendário do Sporting e vamos... Desculpa, o que é que tu disseste? O Ribeiro disse que o calendário do Benfica era mais difícil que o do Sporting. pois, O do tu Sporting disseste. era Na mais teoria, fácil, se porque calhar disse ao contrário. nós Disseste ao sabemos contrário. que O Sporting independentemente vai de haver... à Reboleira, recebe o Braga, na mesma jornada em que o Benfica vai ao Dragão, Sim. vai aos Açores, recebe o Moreirense, vai ao Bessa, recebe o Gil Vicente, vai à Luz e recebe o Vitória de Guimarães. Olharmos um calendário do calendário do Sporting para o Benfica, eu acho que este é mais acessível. Isto na teoria, mas na verdade nós sabemos, basta olhar para os pontos que o Sporting perdeu, né? Com o Arouca, enfim, isso que não estava à espera. Pontos, em casa. Sim, pontos que foram perdidos. Portanto, eu acho que o Sporting também, não, com todas as dificuldades que tem tido em termos de 11, não pode facilitar, não pode perder, não pode dar o que quer que seja e fazer de cada fecha jogo em uma final. Guimarães, E fazer de cada... onde imagina mais que do tudo que se pensar, decide... mas mais Não, do que Mas pensar. imagina que tudo se decide na última jornada, também não é... Está bem que Se fecha com o decidisse na Vitória última em casa. jornada, não, apesar da dificuldade, É diferente. não estava a ver o Sporting Perder a pontos. desperdiçar essa oportunidade. Mas daqui até lá ainda falta tanta liga. A deslocação tantas ao E Colares, às depois vezes, vai para Santa Clara. e às vezes a perda de pontos chegam de onde nós Menos se espera, como é óbvio. estamos à espera, não é? Claro, isso surgiu com a perda de pontos no Sporting, perdeu os tais 6 pontos depois de ter essa vantagem relativamente ao Benfica. Agora, olhando assim de uma forma fria, parece-me que é claramente um campeonato, Sim, ou pelo menos um final de liga mais acessível. Mas estou como ao Ribeiro. Jogo a jogo. Jogo a jogo. Jogo a Para a jogo. semana já sabem que o Prato Forte é então a antevisão desse jogo da deslocação do Benfica no Estádio do Dragão com o Futebol Clube do Porto. É o prato da próxima semana, porque vamos fazer essas contas se de facto esse jogo tem ou não tem um impacto absolutamente direto nas contas do título. Mas para isso temos que olhar também, como dizia o Ribeiro e bem, nem Futebol Clube do Porto nem Sporting de Braga vão ser apenas espectadores nesta liga e, portanto, vamos olhar para a luta no pódio, qualquer que seja agora o lugar, quer de Porto, quer de Braga, e perceber também os jogos e a dificuldade que têm para Porto e Braga. O Porto começa já, e daqui a pouco vamos falar dele em específico, desta deslocação à Amoreira, recebe o Benfica, vem jogar a Rio Maior com o Casa Pia, recebe o Famalicão, vem à Reboleira, recebe o Moreirense, joga no Bessa e fecha em casa com o Nacional. Depois, não sei se o nosso Paulo Eusébio quer já também colar o jogo o quadro do Braga. Colamos já ao Braga, e depois já falamos destes dois. Tem a recepção ao Arouca, vem jogar ao Alvalade, recebe o Aves, vem à Reboleira, vai a Famalicão, recebe o Santa Clara, vem a Rio Maior com o Casa Pia e acaba em casa com o Benfica. Este calendário do Braga também não é, Nuno, tendo em conta que há ainda Sporting pelo meio, há Benfica, há deslocações fora Sim, também ao sim, Estoril. o Braga tem, Estoril. os últimos 5 jogos também são Estoril-Braga, depois fora outra vez com o Famalicão. Entre Porto Depois e Braga. o jogo em casa também com o Santa Clara também é um jogo que acredito que seja um bom jogo de seguirmos e um jogo de dificuldade para o Braga. A própria saída a Rio Maior com o Casa Pia são equipas que estão ali do meio da tabela para cima e Onde o portanto, ponto depois também começa a ser caro. portanto vão ser os últimos 5 jogos difíceis para o Braga. Agora estes mais recentes têm a saída ao Alvalade, Onde nos últimos anos não que tem é também corrido muito bem, o Braga. o jogo de dificuldade máxima que tem o Braga nestes 8 jogos que faltam. Então, olhar, acaba com o Benfica, que também é outro, mas os outros jogos não são assim pera doce, como se costuma dizer, e portanto o Braga tem aqui um calendário também difícil, na minha opinião. E o Porto, estávamos a olhar para o calendário do Porto, Pedro, tem esta deslocação e nós daqui a pouco vamos falar do Sporting e depois é que vamos falar especificamente do jogo do Porto, mas só para darmos assim uma pincelada, esta deslocação já ao Estoril, a semana antes do clássico deixa o Porto sem
nenhum tipo de margem, até porque o Clássico sabemos que para o Porto ia jogar no Dragão é sempre um jogo diferente. Será sempre, tendo em conta aquilo que desportivamente está a ser essa época, será sempre muito um jogo de uma tentativa de afirmação? Sim. Estás a falar para o Pedro? Estava a falar para o Ribeiro, mas vamos embora. Não, estava aqui a pensar que também depende muito de como correrem estes 2 próximos jogos. Porque, como diria Ruben Amorim, então isso corre bem. E, portanto, se o Porto ganhar no Estoril e derrotar o Benfica no Dragão, é um outro Porto, até ao final do campeonato. Portanto, estes 2 jogos, não, é jogo a jogo, mas estes 2 de seguida são mesmo muito importantes para o que resta da época do Foco do Porto. Se a equipa se encontrar e conseguir ganhar estes 2 jogos, é uma coisa, a perspectiva dos restantes encontros. Se não conseguir vencer, ou no Estoril ou em casa com o Benfica, ou os 2 jogos, é outra coisa completamente diferente. Ainda assim, como disse há bocadinho, Porto e Braga não estão, acho eu, na corrida para o título, mas são absolutamente determinantes em quem vai ser campeão entre Sporting e Benfica, porque os seus jogos colidem diretamente com o caminho de Porto, de Sporting e de Benfica. Agora, isto é sempre, mas o Porto-Benfica é um jogo muito determinante para o Benfica na luta pelo título, mas também para o Sporting. Acho que haverá um antes e um depois desse jogo no Dragão para todas estas 4 equipas, no fundo. E, portanto, para o Porto é também a oportunidade de perceber se as melhorias que o paciente tem apresentado se confirmam ou não. A equipa é muito irregular, tem dificuldade em ter bons resultados, ao passo que, por exemplo, o Sporting Braga, neste ano civil, só perdeu um jogo, que foi em Vila do Conde. De resto, tem um comportamento, apesar de vitórias muito magras, 1-0, 2-1, tem um comportamento, em termos de número de vitórias, de candidato ao título, na verdade. E lembro que já ganhou, por exemplo, na Luz. E, portanto, é bom olhar para o Sporting Braga de uma forma séria, e acho que, tendo em conta o número de pontos que Porto, Benfica e Sporting já perderam esta época, eu acho que o Sporting Braga olha para este campeonato com alguma frustração, porque percebe que com um pouco mais de acerto estaria mais acima e estaria em condições de finalmente enfrentar a fase final do campeonato, podendo lutar por algo mais. Porque se não tem perdido em casa com o Casa Pia e agora, mais recentemente, em Vila do Conde, estaria num outro patamar completamente diferente. Ainda assim, está numa luta pelo 3º lugar para já e com possibilidade de, correndo muito mal ao Sporting e ao Benfica, poder olhar mais para cima. Mas uma coisa é certa, os caminhos vão cruzar-se de todos, e em relação ao Foco do Porto, isto é o chamado ano zero, não é? Vamos ver como é que a equipa se comporta até ao final da época, porque acho que o que interessa aqui é perceber se no final da época existem condições para continuar com este projeto, ou se acontece uma derrocada fazer um segundo extraordinária que obriga a fazer tudo de novo. Barbosa, pega na bola, segue. Não, eu acho que por aí fora. Cada jogo para o Porto assume uma importância que nós não pensávamos no início da temporada, não é? Acho que... Até porque começa com uma vitória na Supertaça. Sim, mas mesmo quando tu fizeste aqui a tua antevisão, nunca pensaste que ia ser tão difícil, tão irregular. E são 4 vitórias apenas neste ano. Apenas 4 vitórias. E é esta irregularidade que faz com que o Porto não se consiga afirmar. Estou com o Ribeiro também quando ele diz que estes 2 jogos, se calhar 2 bons resultados, na vitória no Estoril e uma vitória contra o Benfica, lança o Porto numa questão mais afirmativa e tentar terminar melhor esta Liga. Não acontecendo isto, vamos assistir a um Porto irregular, de altos e baixos, etc. Portanto, é importante esta paragem, é certo, acho que são sempre importantes para as equipas que estão menos bem, e vem de uma vitória ao Porto, que quer dar continuidade, mas são sempre... É uma equipa que... isto eu falo por mim, eu não consigo esperar... Nada. Não é nada. Ou seja, não sabes o que é que has de esperar. Exatamente. Porque nada no sentido de não sabes o que é que has de esperar. Sim, noutras alturas eu diria favorito 100%, mas esta irregularidade e esta dificuldade de o Porto construir ou ter uma equipa capaz de chegar lá e afirmar-se, seja em que jogo seja... dá-me esta incerteza daquilo que poderá ser o resultado. Imagina a angústia
não é? A angústia dos Sim, eu adeptos percebo. e da equipa técnica, de Como é- André Vilas Boas, não é? Como é óbvio, mas Anselmi tem um trabalho, este é claramente o ano zero. Vilas Boas falou esta semana relativamente a Anselmi, que será também o treinador do próximo ano. Veremos com que armas é que poderá atacar E eu acho que vai ser agora. Mas é muito E importante. eu acho que é decisivo para essa afirmação de André Vilas Boas, porque acho que não poderia ter outra nesta altura do campeonato. Eu acho que será decisiva a forma como Anselmi e o Porto terminam esta reta final daqui até 17 de maio. Era isso que eu ia dizer. Ainda faltam uma série de jogos. É importante deixar uma outra imagem. É importante terminar bem. E nós sabemos que... E por isso, repito, aquilo que o Ribeiro referiu, que é a questão do Estoril e do Benfica em casa. As vitórias, o que é que podem trazer de elan e de confiança para a equipa? Já lá vamos à questão do São jogo do estes dois Estoril. jogos, até porque o terceiro jogo é fora também, com o Casa Pia, que também Sim, mas a apresenta uma confiança é outra, dificuldade. não é? Sim, Claro, mas passando o Porto ganhando ao nestes dois Benfica, jogos, ganhando como no é óbvio, Dragão ao Benfica. ganham ela muito grande Sabemos perfeitamente que é outra para acabar vida. bem e diferente.